Olá, queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a classe Seguidores do Mestre Jesus, a classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá, no centro, no bairro Central. E, como sempre fazemos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em uma palavra de oração, agradecendo a Ele porque nós estamos aqui, pedindo que Ele nos abençoe naquilo que vamos meditar da Sua palavra hoje. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que, como igreja, nós temos de poder, nesse país, com liberdade, abrir a Tua palavra publicamente e estudá-la, Senhor. Meditar nas verdades eternas que ela nos apresenta. Nosso país tem muitos problemas, nós sabemos, e sempre pedimos ao Senhor que trabalhe no coração dos nossos governantes, todos eles, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, no sentido de que façam valer, ó Deus, a justiça, a equidade, a verdade, dentro das diversas instâncias de governo, ó Deus. Lamentamos que temos tantos problemas que não precisamos citar, pois o Senhor conhece, nós infelizmente também conhecemos muito bem. Porém, é motivo de louvor, é motivo de gratidão a Ti o fato de que temos liberdade religiosa no nosso país. Aqui e ali enfrentamos alguns problemas, mas nada comparado àqueles irmãos em diversos lugares do mundo, milhões de cristãos, que inclusive estão presos por crerem no nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos perderam suas casas, suas posses, muitos tiveram que fugir como refugiados. Muitos, infelizmente, ó Deus, têm que se esconder, como já aconteceu antes, no início da igreja. Mas nós também, ao mesmo tempo que levantamos essa oração por eles, pedindo que o Senhor os abençoe, os guarde, nós temos que agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de livremente cultuar ao Senhor aqui no nosso país, apesar dos problemas. Queremos, ó Deus, pedir que nós não sejamos negligentes com essa oportunidade, com esse privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, que possamos fazer isso e até intensificar ainda mais, ó Deus, aquilo que nós já fazemos, para a Tua honra, para a Tua glória, porque o Senhor será glorificado, e será glorificado nas nossas vidas, e inclusive na vida desses irmãos que estão aí nos países onde o cristianismo é perseguido. Ó Deus, pedimos que o Senhor realmente possa dar a esses irmãos alívio no seu sofrimento, encorajamento para continuarem pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto a nós, que possamos aproveitar este momento para aprendermos ainda mais da Tua palavra. Essa é a nossa oração, é isso que nós te pedimos e pedimos em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, sabe que esses tempos estão me fazendo voltar ao meu tempo de flanelógrafo, né? Hoje eu vou dar uma aula quase com um flanelógrafo para vocês. Para quem não sabe, os mais jovens talvez não saibam, um flanelógrafo é um equipamento didático que consistia numa tábua ou numa prancheta que tinha uma flanela, e nós usávamos figuras para grudar nessa flanela
né? Para ilustrar, usávamos muito com crianças, né? Então eu tenho aqui esse flanelógrafo aperfeiçoado que eu vou usar com vocês hoje. Algumas pessoas estão pedindo para a gente migrar para o Zoom, né? Ou para outra plataforma parecida. Outros estão pedindo para a gente continuar aqui. Então eu acho que eu vou acabar esperando o retorno presencial mesmo, né? Para resolver essa parada aí, né? Algumas pessoas que só assistem pelo Facebook realmente têm pedido para a gente continuar por aqui. E enquanto as coisas estão assim do jeito que estão, eu acho que a gente vai fazer isso mesmo, né? Eu me acostumei muito mal com esse negócio de apresentação, né, em mídia digital, porque acho que quando a gente tem que planejar, quando a gente tem que pensar assim, da forma como eu fiz hoje, eu acho que as coisas saem até melhor, não sei, vocês que vão dizer aí. Eu tô com esse aparelhinho aqui, e eu vou começar a nossa lição com uma ilustração a partir desse aparelhinho aqui, que eu não sei quantos de vocês conhecem, né? Vou colocar aqui para aparecer mais. Tem essa haste, tem essa parte aqui, aí você desenrosca aqui. Vamos ver aí no chat, né? Vamos ver quem coloca aí o que é esse aparelhinho. Acho que o Peroba sabe, talvez o Paulo Trindade, né? O pessoal aí que já passou já entrou no isenta, né? 40, 50, talvez saiba, né? Será que alguém sabe o que é esse aparelhinho aqui? Coloca aí no chat, escreve aí no chat, né? Vamos dar um pacotinho de biscoito. Dona Marilene Oliveira acabou de ganhar, né? Um pacotinho de biscoito da Fátima. É um barbeador. Digamos assim, o avô dos barbeadores modernos que a gente tem aí. E particularmente esse tipo aqui, né, foi invenção desse sujeito aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Esse é o senhor Gillette. Foi ele que inventou esse aparelho aí. Essas informações eu tirei do site da empresa em português, né? Da empresa Gillette. Então esse homem aí chamado Kemp Gillette, no século XIX, né? Final do século XIX, início do século XX, ele inventou esse aparelho. Já existiam outros aparelhos, mas o comum mesmo era a navalha, né? As pessoas usavam uma navalha que usam até hoje, só que a navalha tinha suas limitações, né? Quando desamolava tinha que ser amolada naquela naquela lixa de fita, né? Era um processo meio complicado. E ele pensou, esse sujeito, né? Ele pensou numa forma de tornar isso mais simples, e ele inventou e acabou patenteando uma lâmina. Essa lâmina aqui, olha, ou esse tipo de lâmina que eu consegui aqui quase no museu, uma dessas, né? E como é que funcionava isso? Você tem essa parte aqui que é uma parte de proteção. Você pega essa lâmina, você coloca no barbeador, você coloca essa outra parte aqui que é uma parte de proteção, né? E aí você enrosca aqui e assim você tem um barbeador, né? A lâmina de aço fica bem aqui, né? E aí você vai fazendo a barba. Isso, gente, foi uma revolução na época, né? E fez esse sujeito aí ganhar muito dinheiro mesmo. A empresa dele, para vocês terem uma ideia, a empresa dele, ela foi comprada, ela se fundiu com outra gigante chamada Procter & Gamble. Isso foi nos Estados Unidos, tá, gente? Ele era americano, descendente de judeus, mas era americano. Então a empresa dele, ela se fundiu à empresa Procter & Gamble. Na realidade ela foi absorvida, mas a marca é tão forte que em 2005, na verdade, ela deixou de existir, essa marca, né? E
mas a marca é tão forte que eles não abandonaram a marca. A marca Gillette, como eu falei para vocês, ela existe até hoje e ela tem esses produtos aí, né? Essa aqui é a logomarca, né, da empresa. Até hoje você entra na internet e você vai ver aqui a logomarca da empresa. Então, eu estou usando essa pequena ilustração, a irmã Josélia está dizendo que o pai dela usava. Esse aparelhinho aqui, na verdade, é do papai, do meu pai, pastor Eulário Trindade. Por incrível que pareça, ele ainda tem, e se dependesse dele, aos 93, já partindo por 94, ele continuava inclusive cortando as unhas com gilete. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Eu confesso para vocês que eu ficava petrificado quando eu vi o papai usando gilete para cortar as unhas. Aliás, eu tenho uma cicatriz aqui que não dá para mostrar para vocês, porque ela não aparece assim, né? Facilmente, né? Eu tenho que estar com a mão meio que vermelha para mostrar essa cicatriz para vocês, mas é uma cicatriz que eu peguei tentando cortar uma rodinha de um brinquedo que eu tinha com gilete. É perigoso demais, né? E o papai, a gente teve que confiscar a gilete dele, porque você pode imaginar, né? Uma lâmina de aço, né? Extremamente afiada, né? É um troço perigoso. É muito perigoso, né? Mas o papai, se dependesse dele, ele continuaria usando isso aqui para cortar as unhas. É um negócio assim impressionante. E o barbeador, como eu disse, é dele, né? Ele usa até hoje, né? Assim, ou pelo menos tenta usar, né? Vou devolver para ele, mas eu espero que ele deixe de herança para mim esse barbeador aqui, porque eu acho que daqui a pouco não vai ter mais. Né? O seu Raimundo pensava, meu sogro, que nem tinha mais. Bom, para que eu estou falando disso? Né? Por que eu comecei a lição de hoje com isso? Como eu disse, o nome Gillette se tornou um nome muito famoso. Era um nome próprio, né, desse senhor aí, King Kemp Gillette, né? Mas hoje em dia, talvez hoje até menos, mas na época da minha infância, por exemplo, o nome Gillette podia significar muita coisa. Podia significar esse senhor aqui, né, que eu coloquei a foto aqui. Poderia significar a empresa que ele criou. Poderia significar as lâminas, porque virou sinônimo, né? O cara chegava no comércio, me dá uma gilete aí, me dá uma caixa de gilete, né? Não precisava falar mais nada. O dono já sabia o que ele queria. Se ele provavelmente pedisse, me dá uma caixa, né, de lâminas para barbear, talvez o cara ia olhar e demorar um pouco para funcionar, né? De lâminas de aço para barbear. Que isso, né? Fala Gillette, que é mais fácil, que todo mundo já sabe o que é, né? Poderia significar o aparelho, né, que ele inventou e patenteou, certo? Tá? Então eu estou dando aí para vocês pelo menos 4 significados, né, que a palavra Gillette poderia significar. Agora eu vou fazer um joguinho com vocês, rapidinho, para a gente terminar essa ilustração. Eu vou colocar 4 frases aqui, tá? No nosso flanelógrafo improvisado. Vocês vão me dizer a que Gillette, vamos dizer assim, eu estou me referindo ao usar essas 4 frases, certo? Vocês vão me dizer se a frase, se o nome Gillette se refere ao fundador da empresa. Vocês vão me dizer se o nome Gillette se refere ao aparelho que ele inventou. Vocês vão me dizer se o nome Gillette se refere às lâminas de aço inoxidável que ele criou. Ou vocês vão me dizer se o nome se refere à empresa que ele fundou. Deu para entender? Em cada frase vocês vão dizer: é a empresa, é a lâmina, é o barbeador ou é a pessoa, é o King Kemp Gillette. Deu para entender? Então vamos fazer o joguinho, é rápido e aí a gente vai acabar essa ilustração
e partir para a nossa meditação no texto que nós estamos meditando. Muito bem, deixa eu tirar aqui. Lá vai a primeira frase. Eu espero que dê para vocês verem, que eu acho que ficou meio baixo aqui, mas enfim. Dá para ver aí, Vanildo? Gilete cega só faz raiva, mais nada. Gilete cega só faz raiva, mais nada. Então, esse gilete aí está se referindo a quê? Ao seu gilete? Ao aparelho que ele inventou? A lâmina que coloca no aparelho? Ou a empresa? Alguém aí coloca no chat aí, rapidamente. Vamos ver. Muito bem. A irmã Joyce já colocou aí, né? Só pode se referir à lâmina, certo? Eu ouvi essa frase uma vez de um barbeiro. Gilete cega só faz raiva, mais nada. Não dá para fazer barba com gilete cega, né? É uma verdade isso. Só faz raiva, mais nada. Então, fácil, né? Bem fácil. Assim, eu tirei os artigos para tentar dificultar um pouquinho para vocês, tá certo? Então eu coloquei só sem artigo. Vamos à nossa segunda frase, tá bom? Que é essa aqui. Gilete, depois de 77 anos, acabou-se, pois a vida é finita mesmo. Agora, essa palavra gilete aí está se referindo a quê? Será que é a lâmina? Será que é a empresa? Será que é ao aparelho? Será que é ao fundador da empresa? Coloque aí no chat, me diga aí, né? Muito bem, está se referindo ao inventor, claro, né? Eu coloquei até a data do nascimento dele e a data da morte. Vocês que são muito melhor de matemática do que eu, né? Rapidamente vocês fizeram as contas, né? Só pode estar se referindo ao fundador, ao criador, ao inventor, né? Muito bem. Vocês estão indo muito bem. Vamos à nossa terceira e penúltima frase. Gillette fundiu-se à empresa Procter & Gamble em 18, é isso? Que dia aí, Ivanildo? 1º de outubro, não dá pra ver, né? Tá baixo. Deixa eu melhorar aqui pra vocês. Vou levantar um pouquinho. Melhorou? Agora, Gillette fundiu-se à empresa Procter & Gamble em 1º de outubro de 2005. Muito bem, já colocaram aí, né? Só pode ser a empresa, né? Procter & Gamble é outra empresa, né? Então tá bem colocado aí para vocês, certo? Última frase, agora ficou fácil, né? Não precisa levantar ele. Aqui, papai não abandonou o gilete antigo. Qual é o fundador? É o aparelho? É a empresa? Ou as lâminas? Muito bem, a irmã Sheila já colocou aí, né? É ao aparelho. Viram como é fácil, né? Então vejam, uma palavra pode significar várias coisas, pode ter vários significados, pode significar uma pessoa, pode significar um objeto que ela criou, pode significar a empresa, não é, que ela fundou. E como é que eu descubro a que cada palavra dentro de uma determinada frase significa? Eu tenho que olhar o contexto. Então, quando diz assim, papai não abandonou o gilete antigo, não pode estar se referindo ao dono da empresa, né? Porque o papai, graças a Deus, é muito bem casado com a mamãe, né? Mais de 60 anos já, certo? Então, obviamente, não poderia estar se referindo ao fundador. Também não poderia estar se referindo à lâmina. Por quê?
porque o artigo aí está ajudando, né? O Gillette antigo, né? Então, você, a partir das outras palavras que estão na frase, né, do sentido delas, você consegue identificar qual é o significado da palavra Gillette nas frases. Ok, Eliese, mas qual é o objetivo de tudo isso? Para que todo esse trabalho? Porque hoje tem uma palavra muito importante na nossa lição, não é? No texto que nós vamos analisar, e para tirar um 10, eu quero que vocês me digam que palavra é essa. Será que alguém já captou? Que palavra é essa? Coloque aí no chat enquanto eu localizo aqui 1 Timóteo, capítulo 3, né? E o tema de hoje é não neófito, né? Nós estamos trabalhando as qualificações que Paulo apresenta para o bispo ou para o presbítero, para aquela pessoa que será uma espécie de supervisor, um líder na igreja de Cristo, né? Nós estamos trabalhando as qualificações que Paulo dá a Timóteo, dizendo o que ele deveria buscar nesses homens que liderariam a igreja lá em Éfeso. Tem uma palavrinha que apareceu aí que é importante, e toda essa ilustração aí, pegando a história do seu Gillette, né, e da empresa e dos objetos que ele criou, visa ilustrar isso aí. Qual será a palavra? Alguém? O pessoal tá com medo, né? Tá receoso. Eu vou colocar a palavra grega aí para vocês. Vamos ver se ajuda. Ajudou? Essa foi a palavra que Paulo escreveu, ou que o seu secretário, se não foi ele mesmo que escreveu, essa foi a palavra que Paulo escreveu. Está aí em letras gregas. Mas eu acho que se você olhar bem, nosso alfabeto ele vem do grego, né? Ou pelo menos passa pelo grego. Você olhar bem, eu acho que você consegue saber que palavra é essa. Eu vou colocar agora a palavra transliterada, ou seja, em letras do alfabeto português. É essa palavra aqui. Vou levantar um pouquinho. Eu acho que aqui é a palavra diabolos, que está traduzida na nossa Bíblia como diabo, né? A gente vai gastar um pouquinho de tempo com essa palavra aqui hoje, tá certo? Tá? Vamos precisar gastar um pouquinho de tempo aqui em torno dessa palavra. Vamos ler o texto então? Agora nós estamos já prontos, né, para ler o texto. 1 Timóteo, capítulo 3, e é o verso 6. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Vocês já devem ter observado que a gente está um pouco deixando a revista de lado, né? Porque a revista passou realmente muito rápido por essas qualificações, enfim, uma escolha, né, dos escritores, dos editores, mas a gente entende que a gente precisa se deter mais demoradamente sobre essas qualificações, para que a gente possa fazer um estudo mais proveitoso, na minha opinião, certo? Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. É assim que está aqui na Nova Versão Transformadora, que é o livro-texto aqui da nossa classe, tá? Eu vou ler na versão espanhola, tá? De Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. É uma versão a mais famosa em espanhol,
e ela foi, algum tempo atrás, traduzida para o português. Em 2011, ela foi traduzida para o português. Eu vou ler o mesmo verso, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Não neófito, não seja que, envaidecendo-se, caia na condenação do diabo. É assim que está, certo? Vou ler de novo. Não neófito, não seja que, envaidecendo-se, caia na condenação do diabo. É desse jeito que está aqui. Então, a palavra aí em questão é diabolos, que foi traduzida, né, dessa maneira nessas duas versões. Eu poderia colocar mais versões aqui, mas nas versões que a gente tem adotado, o sentido é semelhante, e a gente vai discutir um pouco essa questão aqui, que é uma questão um tanto complexa. Então a palavra é diabo, certo? Mas acontece com a palavra diabo na língua grega do Novo Testamento algo parecido com o que acontece com a palavra gilete no exemplo que eu dei para vocês ainda há pouco. Para você entender o que essa palavra num determinado versículo significa, você precisa olhar todo o contexto, você precisa olhar as outras palavras que estão ao redor, que vão te fornecer elementos para você entender essa palavra. Essa palavra, ela tem três significados principais que eu vou dar aqui para vocês, certo? Originalmente era um adjetivo, certo? O adjetivo o que é? Na língua portuguesa, aliás em qualquer língua, né? Um adjetivo é uma palavra que você usa para qualificar algo, certo? Tá? Quente, frio, morno, branco, azul, amarelo, preto, né? Um adjetivo qualifica alguma coisa ou alguém, certo? Bom, ruim, né? Esse é o sentido da palavra. Vamos recapitular aí um pouco o que a gente estudou lá em língua portuguesa, né? Quando a gente estava lá na escola, certo? Alguns adjetivos podem ser substantivados, eles podem se tornar um substantivo. Querem um outro exemplo? Falando do meu pai, a minha mãe chama o meu pai de Pritinho. É o nome carinhoso que ela usa, né, desde quando ela era novinha, né? Bem novinha. Aliás, ela casou com ele bem novinha, né? Então, vocês que convivem lá em casa, né? Você já deve ter ouvido que a mamãe, eventualmente, ela falou Pritinho, Pritinho. Alguém que não está acostumado vai estranhar, mas quem já está acostumado, quem é lá de casa, sabe que ela está falando, né? O Pritinho é o seu, né, amado esposo, certo? Tá? Então vejam, no caso da mamãe e do papai, essa palavra, um adjetivo, né, acabou virando um substantivo, acabou designando o papai, certo? Diabolos pode ser um adjetivo, e quando ela é usada nesse sentido, ela significa acusador, alguém que acusa, certo? Ou, se você preferir, dependendo do contexto, alguém que difama, alguém que fala mal de uma outra pessoa, certo? Tá? Esse é o sentido da palavra diabolos, certo? Que foi traduzida aí como diabo. Outro sentido para a palavra é um substantivo mesmo, é um nome próprio, designa uma pessoa. E prestem atenção que foi nesse sentido que ela foi colocada aqui no texto, tanto que nós vimos as traduções, né? Caia na armadilha do diabo, como está aqui na nova versão transformadora, e caia na condenação do diabo, como está aqui nessa outra tradução que eu li para vocês. A Fátima está com a Almeida, a nova Almeida aqui, né? Eu vou pedir licença para ela, vou dar uma olhada para ver como está aqui, certo? Eu disse que não ia fazer isso, mas vou fazer. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho
e incorra na condenação do diabo. Vocês perceberam? Vocês viram que não mudou muita coisa? Continua, graças a Deus, eu devo dizer, né? As nossas Bíblias, ou melhor, as Bíblias que nós usamos continuam traduzindo mais ou menos, né, do mesmo jeito. Eu acho isso importante nesse caso aqui, né? Essa aqui é a terceira edição, 2017, quer dizer, bem recente mesmo. A NVT também é uma tradução recente. Por que eu digo graças a Deus que ainda estão traduzindo assim? Porque existe um movimento, e é um movimento muito forte, certo? Dentro da academia, dentro do mundo dos estudiosos, que já não quer traduzir esse texto dessa forma, ou que pelo menos não considera que essa seja a melhor tradução. Eu já falei isso aqui, eu vou continuar falando sempre, a gente vai repetir sempre. A Bíblia é um livro muito antigo, não é? A Bíblia foi escrita numa cultura muito diferente da nossa, certo? E a Bíblia é um desafio, sem dúvida nenhuma, para a gente ler, para a gente traduzir, né? Eu não sou tradutor da Bíblia, quem me dera, né? Não tenho essa capacidade, não sei o grego koiné, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Então, o que eu estou colocando aqui é produto das minhas pesquisas para vocês, tá certo? Eu, essa semana, pesquisei muito sobre isso. Eu baixei uma tese de mais de 300 páginas, uma tese de mestrado da Universidade de Lisboa, né? Em que a mulher discorre sobre a figura de Satanás. É muito interessante a tese, eu não li toda, né? Essa semana eu li muito um artigo que tem 35 páginas, imagina, 35 páginas para falar das duas passagens aí que eu coloquei para vocês lerem ao longo da semana, a passagem de Ezequiel capítulo 28 e a passagem de Isaías 14, que falam, né, de Satanás, certo? Então esse é um assunto que desde os primórdios da igreja vem sendo discutido, ok? Isso não deve nos assustar, a gente não deve ficar temeroso. Nós temos essa palavra nos foi dada, ela é um tesouro eterno, nós podemos confiar nisso, descansar nisso, que quando nós abrimos essa palavra, o próprio Deus escreveu essa palavra para nós. O próprio Deus nos ensina por meio dessa palavra. Que bom, não é? Nós podemos descansar nisso. E basicamente o problema das pessoas que estão revendo a interpretação tradicional que a igreja desde o início dá para textos como esse, é que elas realmente não acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus. Elas não acreditam que a Bíblia nos foi dada pelo próprio Deus. Basicamente é esse o problema delas. Você percebe no texto, né? Elas estão mais preocupadas nas palavras delas em dizerem de que mito Isaías ou Ezequiel copiou, de que narrativa mítica Isaías ou Ezequiel copiou determinado trecho, ou determinado nome, determinada palavra, né, no seu texto, certo? Elas estão mais preocupadas em rastrear aí essas histórias do que em entender ou crer que aquilo foi Deus, o próprio Deus falando com o povo de Israel em primeiro lugar e conosco hoje. Então, deixando bem claro para vocês, se ainda não ficou claro, né, nós acreditamos que a palavra diabolos nesse texto aqui se refere sim a Satanás, ao diabo. E eu acho que um dos grandes problemas realmente que a gente tem hoje, não sou eu que estou dizendo isso, eu deveria ter pesquisado, mas eu li isso em algum lugar, né? Um autor cristão reclamando de terem tirado a letra maiúscula do nome do diabo. O diabo é uma pessoa. A Bíblia deixa isso bem claro. O diabo tem vontade, o diabo pensa, ele racionaliza,
ele arrazoa, ele fala, ele se comunica. Isso está bem claro na Escritura. Jesus acreditava no diabo. Ele disse que o diabo era mentiroso, ele disse que o diabo era assassino, ele acusou os líderes religiosos que o estavam perseguindo o tempo inteiro. Vocês são filhos do diabo, vocês querem satisfazer aos desejos dele. Meu querido, só quem tem desejo é um ser pessoal, é uma pessoa. Uma coisa não tem desejos. Eu estou aqui com um ventilador que está me refrescando as pernas aqui. Eu, às vezes, os meninos acham graça aqui em casa, porque esse ventilador, às vezes, ele tem vontade própria. A gente coloca ele aqui e aí, de repente, a gente coloca ele fixo. Quando a gente olha, ele já está, como diz o caboclo, percurando. Já está percurando, mas eu não quero que ele percure. Eu quero que ele fique aqui parado em cima de mim. Vai lá, levanta aquele pino lá. Demora muito, o bicho já está... Aí às vezes eu falo, esse ventilador está querendo me irritar. E eles acham graça, com razão. Né? Esse ventilador é uma coisa, ele não tem vontade. Né? Obviamente que ele não quer me irritar. E às vezes eu brigo com ele. Está querendo me irritar? Está querendo me tirar do sério? O Joel ri muito. Né? Jesus disse, vou repetir de novo, lá no Evangelho de João, capítulo 6, se eu não estou enganado. Ele disse para os judeus, vocês são do diabo. E vocês estão querendo satisfazer aos desejos dele. Só quem tem desejo é quem é pessoal, é uma pessoa. E ele disse mais, Jesus, ele foi homicida desde o princípio. Ou seja, ele é um assassino desde o princípio. E ele jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio dele. Então, Jesus disse num só texto que o Satanás é pessoal, o diabo é pessoal, o diabo é mentiroso, o diabo é assassino. São coisas que só uma pessoa pode ser. Mas há uma tendência, desde o século XIX, de considerar que os primeiros cristãos, uma tendência na academia, em certos ramos da academia, deixando bem claro das pessoas que estudam isso, que os primeiros cristãos eles se enganaram ao ler esses textos, né? Eles se confundiram e pensaram que o texto sagrado estava falando de uma pessoa, mas na verdade o texto sagrado não estava falando de uma pessoa ou de um anjo. Isso foi uma confusão que aconteceu lá no início da igreja e a Idade Média acabou piorando muito as coisas, né? Porque foi na Idade Média que o diabo assumiu aí essas feições que a cultura popular concebe, né? Vermelho, né? Com aquele rabo pontudo, com aquele tridente, né? Com chifres. Aí eu vou dar um pouco de razão para esses críticos. De fato, essa imagem, né, de Satanás ou do diabo vermelho, né, do jeito que eu descrevi aí, não é bíblica. Você não vai encontrar nada disso na Bíblia. Aí eu concordo com os críticos, certo? De fato, na Idade Média ocorreu essa representação, vamos dizer assim, de Satanás. Mas, onde é que eu discordo deles? Eu discordo deles quando eles dizem que nós não podemos, a partir da leitura dos textos bíblicos, dizer que Satanás é uma pessoa ou que ele é um anjo rebelado e, portanto, caído em desgraça. Eu creio que os textos bíblicos, sim, nos levam a afirmar isso. Olha, gente, a gente tem se esforçado aqui um pouquinho, tá? Para trabalhar isso com vocês. Como eu disse, isso não está lá na lição. Eu espero que as pessoas que estão acompanhando na revista não estejam chateados, né? Porque a gente já está 3 domingos, né, numa lição só. Eu realmente estou me esforçando para tentar dar para vocês mais, porque eu acho isso importante. Então, na realidade, hoje a gente vai fazer aqui uma pequena, mas uma pequena mesmo introdução
né, a doutrina de Satanás e também a doutrina dos demônios, num certo sentido, para ajudar vocês a compreender esses textos e, quem sabe, animar vocês até a continuarem esse estudo mais para frente. Ok? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Para entender esse texto, nós precisamos rever e reafirmar aquilo que a igreja cristã tem dito a respeito do diabo ao longo da história. Certo? Vamos voltar para o texto então? O texto diz que o bispo ou que o presbítero não deve ser neófito. É a palavra que está aqui na tradução Reina Valera que eu li, né? E aqui na nova versão transformadora eles optaram por usar recém-convertido. A palavra, literalmente no grego, ela significa uma planta nova, né? Tem aquela farmácia Fitoderme aqui, né? Você já viram o símbolo dela? É uma plantinha, né? É uma farmácia de manipulação que tem aqui. Esse prefixo fito no grego, ou que no caso aqui dessa palavra é sufixo, ele é relativo à planta, né? Então, literalmente, o que Paulo escreveu aqui é que não deve ser, né, uma plantinha verdinha ainda, recém-plantada, uma muda, para vocês entenderem bem, certo? Tá? Paulo usa aqui, evidentemente, uma metáfora, certo? Para falar de uma pessoa recém-convertida. Ok, a primeira coisa que a gente precisa é parar um pouquinho e pensar, né, o que seria, vamos deixar essa história do diabo aqui, eu vou até tirar isso daqui para não atrapalhar, né, não distrair. Vamos pensar um pouco sobre essa questão. O que seria esse recém-convertido? O que já foi dito, o que Paulo já falou. Uma pessoa que creu em Cristo, certo? Há um tempo relativamente curto. Isso que quer dizer, certo? Mas Eliese, o que seria esse tempo curto? Aqui o negócio complica um pouquinho, certo? Realmente aqui o negócio complica um pouquinho. É interessante você observar, e a gente vai trabalhar aqui, né? A nossa revista é Cartas a Timóteo e Tito. A gente vai trabalhar a carta de Tito. Mas se você compara a lista, né, de requisitos para os presbíteros ou bispos, né, daqui de Timóteo com a lista de Tito, você não vai achar não neófito, você não vai achar que não seja recém-convertido lá na lista de Tito. Isso é uma coisa muito interessante. E por que não? Porque a igreja de Creta era uma igreja nova, que provavelmente só tinha recém-convertido. Esse aqui é o ponto. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Vinícius? Certo? Uma igreja nova, uma igreja que está plantada há 1 ano, né, 2 anos, ela só vai ter, né, pessoas, né, recém-convertidas. Certo? Mas a igreja de Éfeso aqui, ela já tinha pelo menos uns 10 anos. Certo? Tá? Então aqui Paulo diz, olha, cuidado para não colocar na liderança da igreja recém-convertidos. Essa é uma informação importante que a gente deve se deter. Porque se você tem uma igreja que já tem 10 anos, né, espera-se que nessa igreja, que já tem pelo menos uma década, você já tenha pessoas amadurecidas, pessoas experimentadas. E mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a carta não termina aqui. Paulo vai se aprofundar um pouquinho mais em alguns aspectos, né? Quando ele fala dos homens, né? E aí a gente vai voltar um pouco para essa questão aí, mas eu já deixo aí esse aperitivo para vocês. Porque Paulo tem algo em mente aqui que vale a pena a gente parar e pensar. Ele diz, olha, não deve ser uma pessoa recém-convertida. Por quê? Porque uma pessoa recém-convertida, nas palavras de Paulo, pode se tornar orgulhosa e incorrer na condenação do diabo, ou na tentação do diabo, que é uma tradução possível aqui. Aí a gente precisa voltar de novo, né? Mas o que é essa condenação do diabo, ou o que é essa tentação do diabo? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente um trecho. Gente, eu sou antigo mesmo, eu copiei o trecho, tá? Tá aqui.
Ai, ai. O C.S. Lewis, vocês conhecem, eu sempre falo dele para vocês, né? O C.S. Lewis é um autor, um apologeta, um defensor da fé cristão inglês. C.S. Lewis, ele é o autor, ele é bastante conhecido porque ele é o autor das Crônicas de Nárnia, né? Quem gosta, o Vinícius gosta das Crônicas de Nárnia, espero que ele goste ainda, né? Porque agora ele é um rapaz, né? Mas quando ele era criança ele gostava muito, ele ganhou a coleção dos livros, a coleção completa, né? Sei que ele e a Heloísa passaram horas discutindo, né, os enredos, aí, as histórias, né, das Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis ele foi catedrático da Universidade de Oxford, né? Eu não vou aqui falar o currículo dele, porque realmente é um currículo maravilhoso, mas não pelo currículo, mas pela importância que o C.S. Lewis tem na galeria dos grandes defensores da fé cristã, porque ele era ateu. Vocês aí que conhecem o C.S. Lewis, né? Vocês sabem dessa história. Ele era ateu e ele foi convertido a contragosto para o cristianismo e a ideia de que o cristianismo, como ele pensava, né, na maioria das pessoas da geração dele, era uma coisa para crianças, né, era uma religião infantil ou infantilizada, incomodava muito ele. E ele escreveu, boa parte da sua obra para mostrar que o cristianismo é sim racional, é razoável, é digno de crédito, não só para os cristãos, mas para todo mundo. E ele escreve esse livro chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele fez um esforço de explicar para o homem comum o que é o cristianismo. Então eu recomendo demais, leiam esse livro. Vinícius, fala por favor para mim, pega ali um dos livros da coleção do C.S. Lewis, tem vários aí. Eu não estou ganhando nada, tá? Não estou ganhando nada da editora para fazer isso, mas eu acho que embaixo, Vinícius, não sei, dá uma olhada aí. São livros de capa dura, coloridos, encadernados. Será que tá? Qualquer um, pode pegar qualquer um. Eu quero mostrar essa nova coleção. Os livros estão, olha, alguém escreveu ali esperando chegar o meu, que legal, irmã Joyce. Gente, a Thomas Nelson, ela está relançando os livros do C.S. Lewis, tá? Olha como eles estão bonitos. Desculpa, gente, eu não é merchan, tá? Eu não estou recebendo nada para fazer isso aqui. É porque eu acho importante. A gente compra tanto livro, né? Tanta coisa. Olha esse, né? Obrigado, Vinícius. Esse aqui é a Abolição do Homem. Esse livro é maravilhoso. Não se espante pelo volume dele. Aqui tem um catatal que eu leio muito devagar mesmo, porque é um livro excelente, certo? Então, olha só, uma edição especial, capa dura, eu ganhei, tá? Para falar a verdade, eu acho que eu não comprei nenhum ainda, eu só estou ganhando, coisa boa, né? Olha, Deus no Banco dos Réus, esse livro aqui é maravilhoso, de novo, olha, esse aqui ganhei, tem dedicatória, né? Lucas e Marta, meu querido Lucas, meu sobrinho, minha cunhada, né? E sobrinha também, esse eu ganhei deles, né? Então, eu recomendo, você que é jovem, você que não é mais tão jovem, mas gosta de ler, certo? Não são livros fáceis, vou dizer para vocês, não são livros fáceis, certo? São livros de leitura lenta, mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. E se você topar a ideia e quiser me chamar para um café, uma Coca-Cola, né, para a gente conversar sobre esses livros, qualquer um deles, olha, eu tô muito dentro, viu? Tô muito afim, certo? Pode me chamar, certo? E a gente vai conversar, né? Obrigado, Vinícius, sobre esses livros. Eu vou falar então do livro Cristianismo Puro e Simples. O Grande Pecado é o título desse capítulo. O Grande Pecado. E eu vou ler só um trecho para vocês. Eu não vou ler o capítulo todo, né? Eu vou ler só um trecho que eu acho muito importante, porque é o trecho em que ele discute qual seria o grande pecado, o orgulho.
E por que ele acha que o pecado, que o orgulho é o grande pecado? Porque, nas palavras do C.S. Lewis, foi o orgulho que transformou Satanás no que ele é hoje. Por isso ele diz que o orgulho é o grande pecado. E vejam, Paulo disse, ele não deve ser recém-convertido, para que ele não se torne orgulhoso e caia na tentação ou na condenação do diabo. Então, eu acho importante a gente dizer isso aqui. O que é que o C.S. Lewis diz, então, nesse capítulo? Como eu disse, eu vou ler só um trecho. Talvez eu deveria ler o capítulo todo, mas a gente não tem tempo, né? Nem sei que horas são, né? Mas a gente não tem tempo. Que horas são? Alguém aí, por favor, me informa que... 9h53. Eu não gosto de deixar o telefone assim, nessa posição. Vou confessar isso para vocês, porque fica mais limitado. Eu não vejo o relógio, não vejo um monte de coisa, né? 9h53. Ó, só meia hora já. Era complicado. Mas enfim, vamos lá, vou ler. São palavras do C.S. Lewis, tá? Não são minhas. Os cristãos estão certos. O orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações e todas as famílias desde a criação do mundo. Outros vícios podem, às vezes, reunir pessoas. Por exemplo, você pode encontrar camaradagem e risos e gentileza em meio a pessoas bêbadas ou devassas. Mas o orgulho sempre significa inimizade. Ele é a inimizade entre as pessoas. Mais inimizade ainda para com Deus. Em Deus, você se depara contra algo que é incomensuravelmente superior. A menos que você conheça bem a Deus e por isso saiba que não é nada em comparação com Ele, não o conhece, isto é, a Deus, de jeito nenhum. Enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. Uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando coisas e pessoas e, é claro, se você fica olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. Isso levanta uma questão terrível. Como as pessoas que estão, obviamente, corroídas pelo orgulho, podem dizer, ao mesmo tempo, que acreditam em Deus e que se consideram tão religiosas? Receio que isso signifique que elas estejam adorando a um Deus imaginário. Na teoria, elas admitem que não são nada na presença do seu Deus fantasma, mas na verdade estão o tempo todo imaginando o quanto ele as aprova e a se acharem bem melhores do que as pessoas comuns. Ou seja, eles pagam alguns trocados de humildade imaginária para ele, isto é, para Deus, e em troca obtêm milhões em termos de orgulho diante dos seus companheiros. E qualquer um de nós pode, a qualquer momento, cair nesta cilada de morte. Felizmente, temos como provar se caímos nela. Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Vejam, o C.S. Lewis não substitui a Bíblia, tá? Certo? Mas ele foi abençoado por Deus, tão abençoado de colocar em palavras simples o X da questão aqui. Por que uma pessoa recém-convertida não deve ser colocada em uma posição de supervisão, em uma posição de liderança na igreja? Porque a armadilha do orgulho é real para ela, mais real para ela do que para qualquer outra pessoa. E infelizmente eu já vi isso acontecer mais do que eu gostaria. Graças a Deus a nossa igreja ela é muito criteriosa com relação a isso. Isso não costuma acontecer na nossa igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu conheço igrejas, e eu tenho que falar isso, não tem jeito. É impressionante. A pessoa vem, se converte, né, ou toma uma decisão por Cristo, né,
e é uma pessoa que sabe falar, uma pessoa bem articulada e tal, aí logo ela é alçada a uma posição de liderança. Como eu disse, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Sabe falar, é bem articulado, tem curso superior, ótimo, então vem para cá que tu vai para a escola de pastores, vai se tornar um líder. Isso tem causado um prejuízo enorme para essas igrejas e para essas pessoas. Porque veja bem, é só a gente pensar um pouco. Primeiro, um recém-convertido, ele está assim no embalo, uma coisa assim impressionante, que a Bíblia chama de primeiro amor. Está lá no livro de Apocalipse, né? Certo? Foi a queixa que Deus fez lá, que Jesus fez lá com a igreja de Éfeso, dizendo: olha, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Você tem que ver onde você caiu e voltar a praticar as primeiras obras. Isso é, as obras de quando você começou uma carreira cristã. Eu amo ver novos convertidos. Amo. Já tive a oportunidade de trabalhar com vários, né? É maravilhoso. É como uma criança sedenta, né? Vocês já conviveram com bebês? Eu tenho o privilégio de conviver com bebês minha vida toda, graças a Deus, né? Meus sobrinhos, depois meus filhos e agora os filhos dos sobrinhos. Eu acho que talvez, se Deus quiser, se Deus me abençoar, os filhos dos meus filhos, quem sabe, daqui a algum tempo, né? Daqui a algum tempo, viu? Não tô com pressa. Então, mas é maravilhoso. Não tem coisa mais linda do que você ver uma criança com fome. Gente, eu estou falando respeitosamente, tá? Mas é incrível, uma criança que quer mamar, ela chora e nada acomoda ela, né? E a gente pega e faz assim, e brinca com a criança, ela ri um pouquinho, mas se ela tiver com fome, ela vai berrar, porque é uma coisa dentro dela. A fome é um negócio. E aí de repente a mãe vem, né? Dá de mamar para a criança, e aí quando a gente se distrai e olha de novo, a criança já está quieta, às vezes dormindo, sossegada. Mas não antes de ser saciada. O novo convertido é assim, ele quer aprender, ele é ávido por aprender. Você dá a lição, quando termina a lição, ele está lá do seu lado já, com um monte de perguntas para fazer. Os crentes mais maduros, né? Já estão indo embora, já estão pensando no almoço, já estão... O novo convertido não, ele fica lá. É maravilhoso. Mas eu sempre aviso, todos, eu sempre aviso, eu sou o portador das más notícias. Isso vai passar. Passa, sempre passa. E é bom que passe. Porque também a maturidade, inclusive a maturidade cristã, traz essa quietude, esse sentimento de que não importa o quanto você estude, não importa o quanto você saiba, Deus é imensamente superior às suas maiores e melhores expectativas. Por isso que a paciência é também uma das virtudes que o Espírito Santo nos ensina. E que a seu tempo o novo convertido vai acabar aprendendo. Mas o novo convertido, ele aprende muito, ele aprende em pouco tempo, mas aí é que mora o perigo. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai olhar para os Eliezer lá da igreja, né, que já estão de cabelo branco, ele vai ver às vezes essas pessoas que parecem não valorizar mais tanto a palavra de Deus, e às vezes alguns não valorizam mesmo. E aí Satanás planta aquela sementinha de orgulho de que C.S. Lewis fala aqui. Aí ele começa a reparar os pecados na vida das pessoas. É quase certo que mais cedo ou mais tarde um novo convertido vai dizer essa frase. Eu já ouvi muito: a igreja está cheia de pecado. Eu tenho uma resposta padrão para quando alguém me diz isso.
Ó, a igreja está cheia de pecado. Digo, que bom que você descobriu. Demorou, hein? Bem-vindo. Porque isso é o que a igreja é. Uma comunidade de redimidos, mas ainda assim pecadores. E eu sempre arremato dizendo, olha, você não vai achar, rode o mundo procurando, e você não vai achar uma igreja que não seja cheia de pecados. A questão não é se a igreja é cheia de pecados ou não. A questão é como a igreja trata o pecado. Essa é que é a questão. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Estou vendo algumas pessoas reagindo aí e é isso mesmo. A questão não é se uma igreja é cheia de pecados. A questão é como a igreja trata os pecados. E até essa questão de como nós vamos tratar os pecados é complexa. É difícil. Então nós precisamos tomar cuidado. Tomar muito cuidado. E é essa, como eu disse, é essa temperança, é essa paciência, é essa longanimidade que o Espírito, muitas vezes até usando os pecados, na minha própria vida, na vida dos meus irmãos, Deus nos humilha. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz lá para os coríntios, olha, sinceramente eu estou com receio de ir ao encontro de vocês, porque eu temo que eu serei humilhado por Deus diante de vocês, ao constatar que vocês não têm crescido, que vocês não têm amadurecido. O quanto vocês já poderiam ter amadurecido na caminhada cristã de vocês. Todo professor, todo pastor sente isso. Em algum momento você, e se você já passou algum tempo nessa carreira, você já sentiu isso várias vezes e provavelmente vai sentir muitas vezes. Bate assim aquela coisa, poxa, mas eu já ensinei tanto, eu já falei tanto. Às vezes eu sinceramente olho as mídias sociais, digitais, olho as redes sociais e vejo às vezes determinadas postagens, determinadas coisas, e eu me entristeço muito, muito mesmo, porque eu digo, puxa, eu estou todo domingo falando sobre essas coisas, todo domingo explicando isso, e parece que a pessoa não entendeu. Mas aí é o Espírito falando e dizendo, isso é o que você é, isso é o que a natureza humana é. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, porque Ele nos usa a despeito dos nossos pecados, a despeito das nossas falhas. Ele nos salvou quando nós éramos ainda pecadores, rebeldes, sem esperança, sem Deus no mundo. Ele veio por meio de Jesus Cristo e nos salvou. E agora Ele nos chama para uma vida de novidade, para uma vida diferente, para uma vida de obediência. Mas é com dificuldade que essa vida é realizada. E às vezes o recém-convertido que está naquele fogo, naquele amor, ele não consegue enxergar isso. E o perigo de se tornar orgulhoso é real. É real. Por isso Paulo diz, olha, o menino deve ser um novo convertido, um recém-convertido, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Porque vejam, o C.S. Lewis diz isso inclusive nesse capítulo aqui. O orgulho, ele é essencialmente competitivo. E se você se deixa dominar pelo orgulho, mesmo nós crentes, se você se deixa dominar pelo orgulho, não demora muito, você vai estar competindo com o próprio Deus. Porque você vai começar a questionar as ações do próprio Deus. Ainda que você não faça isso diretamente, mas você vai começar a questionar.
Vocês lembram daquele episódio lá, daquela aldeia lá que tratou mal Jesus? E aí Tiago e João, o texto diz claramente lá que foram os dois, os filhos de Zebedeu, diante daquele distrato, né? Daquela despeita que aquela aldeia fez com Jesus, eles chegaram para Jesus e perguntaram assim: mestre, o Senhor quer que a gente rogue a Deus que envie fogo do céu para consumir esse pessoal aí? E aí Jesus olhou para eles e disse assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem qual é o espírito que está aí dentro de vocês. Não há pessoa que se converteu a Jesus que não tenha enfrentado em algum momento essa tentação na sua vida. E infelizmente alguns fracassaram. E fracassaram muito mesmo. Então, é como se a gente já pudesse traçar um roteiro. Eu conheço pessoas, por exemplo, que vieram a Cristo de uma vida devassa, de uma vida de licenciosidade sexual, uma vida libertina, e aí elas se convertem. Deus faz aquela obra, elas entendem verdadeiramente o pecado, elas entendem que o pecado é horroroso, elas se convertem de fato, elas vêm a Cristo e elas vão para o outro lado. Um perigo real. Um perigo real. Então ela começa a reparar nas roupas das mulheres na igreja, ela começa a julgar o que as pessoas estão dizendo. Às vezes a pessoa fala uma coisa sem intenção, mas ela já olha e diz: irmão, que essa maneira aí do senhor falar, maneira meio estranha. Onde ninguém viu nada. É impressionante, tem 10 pessoas numa sala, mais ela. Alguém diz alguma coisa, 9 pessoas não viram nada errado, mas ela enxergou. Irmão, cuidado. Todo mundo, o pessoal olha assim: o que é isso? O zelo excessivo. Porque às vezes tem a ver com o que você viveu. E ao dizer isso, eu também digo, nós precisamos ter uma boa medida de graça para essas pessoas. Nós não podemos cometer o erro, né, de fazer aquilo que nós estamos criticando aqui. Isso é muito importante. É conhecido o fato de que um dos missionários da nossa igreja, pelo qual eu agradeço a Deus, toda vez que me lembro dele, eu sempre penso nele e digo: abençoado seja, glória a Deus por ele. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Mas ele é extremamente cuidadoso em relação a essa questão do trato com o sexo oposto. A mamãe conta essa história. Ele chegava lá na beira do rio, lá na casa do papai e da mamãe. Ele falava de lá mesmo, sentado na sua canoa: Eulálio está. Se a mamãe dissesse que o papai não estava, ele abria o seu guarda-chuva, ficava dentro da canoa, lendo a Bíblia, e ficava lá, ó. Se o papai chegasse, ele entrava. Se o papai não chegasse, ele dava aquele tempo lá esperando, pegava a canoa e ia embora. Motor, não sei se era remo, não sei. Extremamente rigoroso com relação a essa questão. A igreja que ele presidia era mulher de um lado, homem do outro. E algumas pessoas julgavam isso, inclusive eu, quando eu era mais jovem. Até que um dia eu soube que... Sabe qual era a profissão dele antes de se converter? Ele era marinheiro. Viajava o mundo inteiro. Jovem, marinheiro. Precisa dizer mais alguma coisa? Com todo respeito aos marinheiros, porque tem marinheiro sério. Mas todo mundo sabe como é que é a vida de porto em porto
né? Tem vários romances sobre isso, eu não vou falar aqui. Claro que se você é crente, se você é devoto, pode ser diferente, mas no caso dele não era assim. Depois que eu soube disso, eu parei, sinceramente, parei de julgá-lo com relação a essa questão. Muito embora eu não concorde com algumas práticas que ele tinha, mas parei de julgar. Entendem como é que é? Às vezes o recém-convertido ele não enxerga, ele não tem todo aquele panorama, até porque não houve tempo ainda. E eu diria, sobretudo nessa área de luta contra o que a gente chama de pecados residentes, um novo convertido ele não sabe o que é isso. A verdadeira batalha que muitas vezes nós temos que travar quando nós lidamos com isso. Ele só sabe de uma coisa, que ele, com pouquíssimo tempo de crente, já sabe mais do que muito crente que está lá 10, 15 anos na igreja, e ele agora está numa posição de supervisão. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Porque nem sempre o conhecimento intelectual, ou até mesmo a experiência que esse conhecimento traz, é suficiente. Por isso esse cuidado que Timóteo deveria ter lá naquela igreja, porque cria conflito. Cria conflito. Como eu disse, em igrejas jovens, não. Em igrejas jovens todo mundo é recém-convertido. Aliás, esse é um ponto que vale a pena a gente pensar. Eu defendo muito isso. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Ele diz claramente, todos vocês devem profetizar. O meu desejo é que todos vocês profetizar lá é anunciar a palavra. Pessoalmente, vocês sabem, eu defendo isso e é uma luta. Esse tempo todo que eu fiquei na classe, nós precisamos de mais pessoas que estejam dispostas a compartilhar da palavra de Deus. O ideal não é que eu esteja aqui todo domingo falando com vocês. O ideal é que hoje seja eu, amanhã seja outro e depois de amanhã outro. Eu não estou colado nessa cadeira aqui não. Olha, eu vou mostrar para vocês, eu consigo levantar dela, tá? Eu não vou me eternizar aqui, graças a Deus. Meu pai não se eternizou. Isso é um ponto importante que vale a pena a gente pensar. Então, é sim um motivo de preocupação, na minha opinião, quando você percebe que pessoas até que têm menos tempo de convertido já conseguem. Inclusive, vencem até a timidez às vezes e começam a compartilhar da palavra. Houve uma época que eu tinha imensa dificuldade de conseguir alguém para dar uma lição na classe. Dá lição. Não quero. Parece assim que é uma coisa, um peso. Não devia ser assim. Não devia ser assim. E isso pode jogar, de fato, uma armadilha para os novos convertidos, que às vezes o cara pensa, poxa, eu estou aqui, um monte de gente aí me ouvindo que está muito mais tempo aqui e que parece não saber disso. Não é fácil lidar com isso. Entenderam por que Paulo se manifesta dessa forma? É claro que essa interpretação, já partindo para o final da nossa lição, vai depender se você realmente acredita que os relatos que a Bíblia tem sobre o diabo são sim verdadeiros. Então, assim, bem resumidamente, o resumo dos resumos dos resumos, sim, é a crença da nossa igreja que o diabo, que no hebraico é chamado de Satã ou Satanás, foi criado como um anjo de Deus. Os textos eu dei essa semana para vocês. Eu vou fazer uma crítica aqui à Nova Versão Transformadora de Estudo. Eu fiquei um pouco decepcionado com os comentários dessa Bíblia,
porque apesar dela manter a tradução, aqui embaixo nos comentários ela faz uma concessão. E eu vou ler para vocês, sem problema, não me incomodo. Não é aqui, na verdade, ele diz assim: ou poderia cair no mesmo julgamento que o diabo. É no texto de Ezequiel 28, que eu não vou ler agora. Ela faz uma concessão no comentário a essa ideia, né, de que o texto pode não estar se referindo a Satanás. Eu acho muito perigoso isso. Sabe? Que horas são aí, Ivanildo, por favor? 10 e 18. 10 e 18. Eu vou fazer isso. Vá comigo lá em Ezequiel, sobretudo Ezequiel capítulo 28. Tem tempo. Vocês já compraram o frango? O churrasco? Já está comprado? Eu não, Fátima está dizendo, né? Ezequiel capítulo 28. Eu vou deixar o livro de Isaías, talvez o texto lá de Isaías, para vocês fazerem um estudo mais aprofundado. Esse texto, é verdade, ele está inserido dentro de oráculos, né? Um contexto mais geral em que Deus julga as nações, as várias nações que estavam ali ao redor de Israel, certo? Inclusive Tiro, que era uma cidade lá na Fenícia, certo? Lá no litoral norte, ao norte de Israel, uma cidade muito grande, muito próspera, uma cidade que enriqueceu, uma das maiores no comércio marítimo da antiguidade, mas uma cidade perversa, uma cidade que comerciava pessoas, vendia escravos, né? Uma cidade que caiu no julgamento de Deus. E o capítulo 28 todinho é um oráculo que Deus transmite por meio do seu servo Ezequiel ao rei de Tiro, mais na frente chamado príncipe de Tiro. É a mesma pessoa. Ele não é identificado aqui, é verdade. O personagem histórico nós não sabemos quem é, existem suposições, não vou falar sobre isso aqui, mas há esse primeiro oráculo que está aí do versículo 1 até o versículo 10, mas no segundo oráculo, que é esse a partir do versículo 11, há uma mudança significativa na linguagem. E eu não estou falando aqui baseado em mim, eu estou falando baseado em diversos comentaristas gabaritados da palavra de Deus. John MacArthur é talvez o mais importante que eu poderia citar. Então não estou inventando nada aqui, tá, gente? Vocês que têm a Bíblia MacArthur, vocês podem olhar, depois anota e vocês vão ver. Então, a linguagem utilizada por Ezequiel aqui é uma linguagem que muda radicalmente. E ele diz a partir do versículo 12, começando o cântico fúnebre, é uma espécie de cântico fúnebre que era comum naquela época, né? Era uma espécie de elegia, era um canto que era entoado na morte de alguém, normalmente para elogiar a pessoa. Só que aqui o autor, Ezequiel, ele vai ironizar um pouco isso, ele vai falar mal, literalmente. E o que ele diz? Ele diz assim: vejam, a mensagem veio do Senhor soberano. Esse é um ponto interessante. Tem vários nomes para Deus na Bíblia, no Velho Testamento. El é o nome que vai aparecer aqui várias vezes. Esse nome El é um nome comum para a divindade no Oriente Próximo, que é onde a Bíblia foi escrita. Se você vai ler um autor, por exemplo, que não é cristão, ele vai inclusive dizer que esse nome é um nome que designa várias divindades. E não está de todo errado, mas El era a principal divindade. E esse nome El, na realidade, ele é incorporado pela língua hebraica. E inclusive o meu nome tem. Meu nome é Eliezer.
Em hebraico, literalmente, Deus é a minha ajuda. El, essa primeira parte do nome, e o resto, Yes, que quer dizer ajuda. Então, no hebraico é ajuda de Deus ou Deus é a minha ajuda. Meu filho se chama Joel. De novo, Yoel. O Senhor é Deus. É isso que significa o nome dele, né? Enfim, Daniel, meu sobrinho. Agora eu vou passar o resto do tempo falando isso, né? Daniel é Deus, é meu juiz. Então, há vários nomes hebraicos, né, que emprestam essa linguagem, né? Os pais usavam essa linguagem para nomear os filhos em reconhecimento a alguma coisa que Deus tinha feito. Então, El era a principal divindade. Obviamente, quando você traduz a Bíblia para um povo, você vai buscar, né, nominar Deus, que é o Altíssimo, que é o único, com a principal divindade que eles conheçam lá. Isso não está errado, tá? Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, de determinado grupo autóctono, né, daqui do Brasil, você vai olhar lá, o nome de Deus lá é o nome que aquela comunidade reconhece como Deus Altíssimo. Por favor, não pegue essa Bíblia e diga, olha como é que eles estão chamando Deus aqui. É o nome que as pessoas conhecem lá. Espero que vocês estejam me entendendo. Para nós aqui é um Deus pagão, para eles lá não, é o único Deus, é o Deus único, é o Deus verdadeiro. Então é o nome que o tradutor vai usar. Então não há aqui nenhum problema com relação a isso, né? Então você tem El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, você tem El Elyon, você tem vários nomes compostos, né? A partir desse nome El. É El, certo? Tá? Então vejam, e aí o autor começa a falar, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Observe que ele disse, você era. Você era, não é mais. Estava no Éden, o jardim de Deus. É curioso você ver como que as pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, elas tentam explicar isso aqui. O artigo que eu li, por exemplo, o cara falou, não, é porque tinha uma cidade que ficava numa outra região com a qual Tiro comerciava, que tinha lá uma região que era chamada de Éden. Ele está se referindo a essa cidade. Talvez. É sempre assim, né? Toda vez que o cara quer dizer alguma coisa assim, ele diz talvez. E aí ele tira a responsabilidade dele e joga em cima de você, né? Se você quiser acreditar, o problema é seu. Eu uso talvez às vezes, mas não com essa intenção. Para mim é muito mais fácil crer, é muito mais fácil acreditar que quando o escritor que diz estar falando a palavra de Deus, que diz estar sendo mandado por Deus e que diz essa coisa simples assim, tu estavas no Éden, o jardim de Deus, ele deve estar se referindo ao Éden, o jardim de Deus. Por que eu vou me preocupar em pensar outras coisas? Estava no Éden, o jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi, o quê? Criado. Outra linguagem estranhíssima, porque se ele estivesse falando de um homem, simplesmente só de um homem, ele poderia ter dito no dia em que você nasceu, ou no dia em que você foi investido no trono. Inclusive o comentarista que eu li, que não acredita que esse texto está falando de Satanás, ele diz isso. Pode se referir ao momento em que o rei humano foi entronizado, porque era nesse momento que ele recebeu as roupas, os turbantes engastados de pedras preciosas. Eu considero que Deus é inteligente, eu considero que Deus não nos levaria a um erro tão grotesco como esse, de pensar que ele está falando aqui de Satanás, quando ele não está falando de Satanás. Deus poderia ter usado outra expressão, mas Deus usou a expressão no dia em que foste criado. Satanás não nasceu, Satanás foi criado. Adão não nasceu,
Adão foi criado. Você consegue perceber a diferença? Para mim e para muitos comentaristas aos quais eu acompanho, ao mencionar o rei de Tiro, ao dirigir essa palavra primeiramente para o rei de Tiro, Deus fala também com Satanás. Isso é muito comum. Jesus fez isso. Vocês se lembram? Ele falando com Pedro, disse o que para Pedro? Vocês lembram? Arreda Satanás. Sai fora, para usar uma expressão que a gente usa. Mas na prática, o que Jesus falou para Satanás, em bom português moderno hoje, foi: sai fora, Satanás. Vejam, ele estava falando com Pedro, mas ele entendeu, Jesus entendeu que era Satanás que instigava Pedro a tentar Jesus a não subir à cruz. O próprio Satanás já havia tentado Jesus no início do seu ministério, vocês lembram disso? Agora ele volta à carga e ele usa Pedro. E por isso Jesus diz claramente para ele: arreda, Satanás, sai fora. Queria ver a cara de Pedro quando Jesus disse isso para ele. Então, isso é comum na profecia bíblica. Deus falar com uma pessoa, mas também está se dirigindo a outra pessoa. E, de novo, a linguagem aqui é estranha. No dia em que foste criado, eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Aqui, mais uma vez, os autores, os céticos, né? Ele diz assim: não, isso aqui está se referindo, quando ele diz que ele é o querubim guardião, os homens também são chamados de anjos em outros momentos do texto bíblico. É verdade, é verdade. Mas aqui está falando de um tipo específico de anjo que, até onde eu sei, os homens nunca são citados como sendo querubins da guarda. É uma característica especial. Não arcanjo, como alguns erradamente falaram, né? A Bíblia só fala de um arcanjo na Bíblia. Pode até ser que existam outros, mas a Bíblia só menciona um, Miguel. Outra história, que talvez a gente vai gastar um outro tempo para a gente ver. Mas, de novo, você tinha acesso ao Monte Santo de Deus. Aqui os céticos dizem: não, porque na realidade qualquer monte elevado dentro de determinada localidade era considerada a morada de Deus. Então ele está se referindo aqui a isso, né? Que Tiro ficava numa rocha elevada, a isso. De novo, o texto é específico demais. O texto está dizendo que você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Versículo 15, um versículo que me arrepia. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, de novo aí, até que se achou maldade em você. Esse texto, queridos, está falando da origem do próprio mal. Porque Satanás foi criado perfeito. Olha que coisa. Isso aqui é antes de Gênesis. Vocês estão pensando que Adão, eu conversava sobre isso com a Fátima essa semana. Adão pecou e nós sabemos que ele foi instigado por Satanás. Mas Satanás, o texto é claro, ninguém instigou. Foi algo que nasceu nele. Por isso que o C.S. Lewis diz que o orgulho é o grande pecado, né? É um mistério isso aqui. É um mistério que talvez a gente nunca vai solucionar. E vamos lembrar sempre que foi tudo porque Deus permitiu. Porque se Adão foi criado perfeito, inclusive com a capacidade de pecar, não sei se a palavra é capacidade ou habilidade, sei lá. Mas enfim, estava lá entre as possibilidades. Satanás tinha que ser criado do mesmo jeito. Não tem mistério aqui. Deus não seria Deus se ele não criasse seres perfeitos com a possibilidade, inclusive, de se rebelar contra ele. Se Deus criasse autômatos, se Deus criasse robôs por receio ou porque eles iriam se rebelar contra ele, ele não merece ser chamado de Deus. Vocês conseguem entender isso? Eu espero que sim. O que Deus faz sempre é o melhor.
apenas porque foi Deus que fez, apenas porque foi Deus que permitiu. Essa é uma palavra profundamente libertadora quando você entende. Nada escapa de Deus. Ele não é pego de surpresa. Eu repito isso aqui, vou repetir até o último dia que eu estiver por aqui. Deus não é pego de surpresa. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Ele criou Satanás perfeito e ele sabia o que ia acontecer. E só Deus sabe o que aconteceu aqui. Mas o fato é, o texto continua: seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso, olha isso, fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu a cinzas no chão à vista de todos que observavam. Pegue qualquer grande personagem na história, pessoa que se destacou, pessoa que subiu alto. A gente vê essa história cósmica se repetir direto. Eu sempre falo isso para os jovens: cuidado. Aparentemente essas pessoas, a gente vê muito no show business, né? No cinema, na TV. Agora, né? O Facebook está cheio de casos de ex-estrelas ou estrelas. Acho que as outras redes sociais estão do mesmo jeito, contando as suas histórias, contando como que elas foram levadas a cometer erros, abusando de substâncias entorpecentes e um monte de coisa. É difícil precisar o momento em que Satanás deixou de ser o querubim da guarda e virou Satanás. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Vocês vão me dizer: comer o fruto proibido. É isso que vocês vão me dizer, né? Não. Não foi esse o pecado. Ou pelo menos não foi só esse o pecado de Adão e Eva. Lembre-se que João nos ajuda, esclarece isso para nós. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando ela nos atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O C.S. Lewis, ele trabalha isso em outro ponto desse livro que eu falei para vocês. Ele diz isso: olha, toda vez que Francis Schaeffer também vai na mesma linha, que é um teólogo que eu gosto muito, como você já sabe, né? Toda vez que você comete um pecado, você na realidade cometeu dois. Porque o 10º mandamento é o mais importante de todos. E o 10º mandamento qual é? Não cobiçarás. Você já parou para pensar nisso? Vejamos: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento, né? Mas o mundo está cheio de deuses. Cheio. E o maior Deus com o qual nós precisamos lutar, queridos, está dentro de nós. É a nossa autodeificação. É um perigo real para todos nós. De novo, preste atenção para isso. Não furtarás. Você cobiçou. Então, quando eu coloco outra coisa, seja pessoa, seja objeto, à frente de Deus na minha vida, eu já cobicei um lugar para mim que não é meu, é de Deus. Quando eu furto ou roubo, eu já cobicei. Quando eu adultero, eu já cobicei. Não importa o pecado que você comete sempre dois. Você cobiça
e depois cai no outro. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Então, o pecado de Adão e Eva, e o texto bíblico lá deixa claro, o relato de Gênesis 3, então a mulher, vendo que a árvore, que o fruto era bonito, e além disso, que era desejável para dar o conhecimento, segundo o engano que a serpente, que era Satanás, isso está claro também na Bíblia, já tinha botado literalmente minhoca na cabeça dela, ela achando que a árvore era desejável para dar conhecimento, tomou do fruto e o comeu. O comer do fruto foi uma consequência. Mas ainda assim, preste atenção. Ela o deu para o seu marido e ele também o comeu. Então, Adão, na realidade, cai, num certo sentido, ainda mais culpado. Isso fica claro na Escritura. Eva foi enganada, ele não. E depois que eles comeram, aí imediatamente as coisas começaram a acontecer. De novo, Satanás, a mesma coisa. Nós não sabemos exatamente quais eram as atribuições de Satanás quando era o querubim da guarda. Nós não sabemos o que estava na mão dele. Aqui os teólogos divergem muito, os comentaristas divergem muito. A gente sabe que os anjos foram criados, Hebreus diz isso, né? Que há uma obra dos anjos, eles adoram a Deus, estão constantemente diante dele, né? Se apresentando diante do seu trono, e eles também são ministradores em favor de nós que havemos de herdar a salvação. Tem uma obra antiga, um romance chamado Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Eu não sei quantos de vocês ouviram falar, foi muito famoso na época, vendeu muito no mundo evangélico. É muito interessante até num ponto de vista, mas num outro absolutamente decepcionante, porque o Frank Peretti, que poderia ter pensado um pouquinho mais, né, para desenvolver o enredo dele, quem sou eu, né, mas enfim, né, colocou lá, né, os anjos lutando com espadas e metendo a espada no demônio, e o demônio se esvaindo em fumaça. É um negócio que não cabe muito, sabe? Até porque se o cara é só fumaça, uma espada que não vai resolver o problema dele. Vocês não concordam comigo? Né? Isso acontece muito nos desenhos, né? Mas enfim, meio complicado. A Bíblia não nos fornece detalhes sobre como é essa batalha. A Bíblia fala assim que Satanás resiste aos anjos, tentando resistir ao próprio Deus, mas ele sabe que não pode. Que ele resiste aos homens. Isso a gente vai falar mais na frente, tá? A gente vai falar mais sobre isso, eu não vou me preocupar com isso agora. Porém, o ponto que eu acho importante destacar aqui não importa o que era essa atividade de Satanás, ele se corrompeu dentro da própria atividade que ele deveria fazer, porque o seu coração se orgulhou. Isso é que é o importante. Ele disse, eu subirei. Isaías 14 fala sobre isso. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, serei semelhante. Ele não falou eu vou ser maior. Ele sabia que ele não podia ser maior do que Deus. Ele sabia e sabe que nada pode ser maior do que Deus. Atenção, preste atenção para isso, porque quando a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, a Bíblia sabe o que está dizendo. E nós, às vezes, somos tentados a achar que a gente é mais justo do que Deus. Olha esse sujeito. Esse cara é um perverso. Esse cara age assim, age assado. E tudo está bem com ele. Olha a casa dele. Olha que casa bonita que ele tem. Olha como ele vive tranquilo. Olha as festas que ele dá. Cuidado. Asaf já nos alertou lá no salmo dele, né? O perigo que é você dizer isso. Ele diz lá, olha, eu perdi a razão, eu era como um irracional, eu olhava os arrogantes e fui tentado a achar que eles tentam ao Senhor e escapam. Olha, eu estava me achando melhor do que Deus, porque se Deus não pune uma pessoa que se comporta desse jeito, ele não merece ser Deus. E ele diz lá, até que eu entrei no santuário de Deus, prestei atenção no fim deles e entendi. Meu Deus, quase me perdi, quase, porque deixei de olhar
a Deus, o Senhor soberano, e comecei a olhar os homens. Olha o perigo, olha o risco real. Orgulho, se achar melhor do que os outros, inclusive melhor do que Deus. Poxa vida, eu vou para a igreja, eu leio minha Bíblia, eu faço, né, minhas orações, eu procuro cuidar bem da minha família e estou aqui com essa dificuldade, estou aqui doente, estou aqui assim, estou aqui... A gente começa a se lamuriar, né? A gente começa a se lamentar, achando que a gente é melhor do que Deus. Achando, Deus errou aí, porque se eu que sou devoto estou sofrendo desse jeito. Por isso Jó disse, né? E vejam que o texto diz que Jó não pecou com os seus lábios. Mas quando a dor se acentuou, quando ele grita da própria alma, de dentro da sua própria alma, ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele diz, era melhor ele não ter nascido. E os amigos dele não ajudaram, né? Porque começaram a acusá-lo de coisas que ele não tinha feito, e ele começou a se defender. Aí o negócio não prestou mais. Né? E aí quando Deus fala, vocês lembram o que aconteceu? É um livro maravilhoso, né? Quando Deus fala, Jó diz o quê? Eu não vou falar nada. Quem sou eu? Eu já coloquei a mão na minha boca. Eu te conhecia só de ouvir, Deus, mas agora eu estou vendo o Senhor. E isso me faz me arrepender, abominar o que eu sou, jogar cinza na minha cabeça, me humilhar, em outras palavras. Então é assim que nós devemos entender, como o C.S. Lewis disse, o conhecimento de Deus deve nos levar a nos humilhar cada vez mais diante dele. Essa é a estrada reversa, é a estrada contrária do que aconteceu com Satanás. Porque ele deixou de entender que ele era um servo, que ele tinha atribuições diante de Deus, e começou a se corromper e se perdeu. Alguns acham, bom, não sei se eu devia dizer isso aqui, mas agora já comecei. Alguns acham que isso tem inclusive a ver com os primeiros reinos, com a forma como estava organizado o mundo até pré-diluviano. Talvez. Alguns acham, C.S. Lewis acreditava assim, que o problema de Satanás com Deus foi que ele, de alguma maneira, ficou enciumado quando Deus resolveu criar. De novo, olha, isso não está na Bíblia, tá? Isso aqui são conjecturas, mas é uma ideia que vale a pena a gente pensar, porque o ódio que Satanás tem por nós, gente, é um negócio assim absurdo. Ele não é inimigo de Deus, entenda, ele é nosso inimigo. Pelo menos a Bíblia diz que ele nos acusa dia e noite diante de Deus. É impressionante o que Satanás tem com a gente. É um negócio assim absurdo. Você já deve ter visto aí casos de possessões, né? Que o espírito imundo possui a pessoa e logo leva a pessoa a fazer coisas horríveis. Não estou dizendo que tudo é culpa de possessão, tá, gente? Porque agora virou moda. O cara comete o crime e diz que foi uma voz que falou comigo, disse que eu devia fazer. Às vezes às vezes não é. Tá? Mas o ódio que Satanás tem da gente é um negócio assim impressionante. Então é uma ideia que, apesar de não estar delineado na Bíblia, talvez um dia a gente vai saber, eu não sei, mas parece que quando Deus resolveu criar o homem, esse ser carnal, esse ser aqui que é tão frágil, e deu a ele essa posição de glória maior do que a dos anjos, isso, para quem acredita nisso, incomodou Satanás demais. Ele não conseguiu lidar com isso. É uma ideia interessante. Se você quiser, eu posso te dar algum material sobre isso, mas eu quero deixar bem claro, isso não está escrito na Bíblia, isso não está delineado, são suposições, tá? Não temos como saber nesse caso se isso é verdade ou não, mas também não interessa.
Interessa para o curioso, interessa para quem quer estudar e saber aí como que os homens têm ao longo da história falado sobre isso. Tá? Isso não influi no programa de salvação, isso não é fundamental, não divide as igrejas, a igreja verdadeira, tá? Eu quero deixar isso bem claro, mas é uma ideia interessante. Então, por tudo isso, por causa desse risco real, Paulo recomendou a Timóteo que não colocasse pessoas novas na fé para liderar as igrejas, a igreja estabelecida lá em Éfeso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Gente, eu venho para cá com tanta coisa para falar para vocês, mas realmente o tempo passa tão rápido e às vezes eu fico meio frustrado, né? Fico me perguntando se eu consegui, né, transmitir aí para vocês o que era mais importante nesse texto. Se você tem a Bíblia MacArthur, você pode ler a nota que está muito boa lá, né, explicando esse ponto de uma maneira bem resumida, tá? E eu posso te dar um outro material. Você pode entrar no privado comigo, que faz uma compilação histórica e teológica em cima desse ponto não neófito, tá bom? Então, se você tiver interesse, fala comigo no privado, tá? Diz, Elias, manda esse material para mim e aí eu vou mandar para você, tá? Dá aí esse retorno pra gente, tá bom? Que Deus nos abençoe. Estamos aí caminhando para o final das qualificações aí que estão colocadas aqui e depois nós vamos falar dos diáconos, mas muita coisa se repete, né? E a gente vai ver aqui, né? Tá faltando pouca coisa para a gente ver. Tenha paciência, tá? Que a gente vai terminar essa lição, tá? Se Deus quiser. Que horas são, Ivanildo? 10h49. 10h49. Dá para uma oração, né? Dá um tempinho para uma oração? Vamos orar? Oremos. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos homens que o Senhor usou para escreverem esse livro precioso. Esse livro que muda, que transforma a nossa vida. Esse livro que nos faz te conhecer. Esse livro que nos leva ante o teu trono de graça, ó Deus. Muito obrigado pelos homens e mulheres que têm se disposto a estudar esse livro, a explicar esse livro. Ó Deus, obrigado até por aqueles que erraram, porque podemos ver e comparar e o Senhor fala conosco, até mesmo no erro, porque o Senhor é bom, é misericordioso e nos ajuda a compreender a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Guarda o Teu povo, Senhor, faz-nos meditar nas verdades sempre que o Senhor nos revelou. Dá-nos um bom domingo, abençoa aqueles que estão doentes, ajuda aqueles que têm parentes doentes, que estão sofrendo, socorre-os, Senhor, mantém a fé deles no Senhor e cura aqueles que estão necessitados de acordo com o Teu querer e com a Tua boa vontade. Nós te pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Grande abraço, queridos. Deus nos abençoe. Tchau. Uhum.